Graça e paz. Essa é mais uma das nossas devocionais que nós temos buscado na palavra do Senhor, orientação, discernimento sobre tudo isso que nós temos passado e a vontade de Deus para conosco. Então nós hoje vamos a mais um desses propósitos e preparando essa devocional, eu me lembrei de algo que acontecia comigo na infância. Não sei se aconteceu algo parecido com você também, mas sempre quando eu sabia que ia apanhar por ter feito algo errado, ou a minha mãe dizia, olha, quando seu pai chegar, você vai apanhar, ou você vai conversar com ele. Só de lembrar daquilo, eu sentia um aperto no peito, uma pressão, uma angústia. Às vezes, quando a gente tinha que dar uma notícia ruim, ou quando se lembrava de algo muito ruim que aconteceu conosco, mais uma vez, eu sentia aquela angústia, e certamente você sentiu também. Esse aperto no peito, essa promessa de surra ou lembrança da dor, nos trazem essa sensação que nós nem sempre identificamos bem onde acontece. Às vezes é aqui no peito, outras vezes é aquele mal-estar, estômago embrulhado, como que um nó na garganta. Todas essas sensações, elas estão nos transmitindo sentimentos sobre algo muito comum a todos nós, a angústia, a ansiedade. No contexto bíblico, do texto que eu escolhi para a nossa devocional de hoje, a palavra ansiedade, ela está bem ligada a essa sensação. Uma das traduções para a palavra grega ansiedade está ligada à asfixia, como que você ficando com o pescoço apertado. E nós falamos disso com um nó na garganta, um nó no pescoço, um aperto no peito, como eu mencionei. O texto, e eu te convido a abrir a sua Bíblia, é o texto que está na carta de Paulo aos Filipenses. Então, observe na sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Eu gostaria de ler do verso 4 até o verso 7. A palavra do Senhor, em Filipenses 4, diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra que me referia está aí no verso 6. Não andeis ansiosos, não andeis por aí com este nó na garganta, esse aperto no peito, especialmente agora que nós passamos por um momento difícil, que quando estamos envolvidos nos nossos afazeres de casa, nas nossas tarefas, ou até mesmo o trabalho que estamos desenvolvendo de casa, como eu estou fazendo aqui agora, nós nos envolvemos com aquilo e nos esquecemos, mas quando olhamos para o noticiário ou conversamos sobre o assunto, conversamos com alguém pelo telefone e estamos privados de nos encontrar, de realizar nosso culto, de ir para o nosso trabalho, e então aquele aperto, aquela angústia vem e algumas perguntas estão nos bombardeando todos os dias. Até quando isso vai durar? O que o Senhor há de fazer com tudo isso? O que será do meu trabalho? O que será da minha família? O que será da minha saúde? O que será do nosso país? Isso tudo tem nos trazido preocupação. E veja, quando a Bíblia nos orienta a não andarmos por aí ansiosos de coisa alguma, a Bíblia não está querendo que você tenha um superpoder de simplesmente viver alheio a tudo isso. Não é isso que a palavra nos instrui. A palavra está nos instruindo a não nos desesperarmos. Em outra devocional, eu já tratei bastante sobre esse assunto. Não vamos perder as nossas esperanças por causa das circunstâncias que nós estamos. O que a instrução bíblica nos traz é muito mais do que somente uma preocupaçãozinha. Agora, eu gostaria de desenvolver esse raciocínio com você nessa devocional. Se você estiver se sentindo inquieto, agoniado, a sua atenção ela
é mais importante ainda, mas a todos os crentes, ou a qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, veja, é muito importante que você entenda para que você saiba lidar com sabedoria e com a melhor ou a maior tranquilidade possível diante das circunstâncias que são preocupantes, que são ruins e que são agoniantes também. Mas veja, esse texto eu comecei a ler a partir do verso 4, porque a ordem enfática do verso 4 é muito importante para o nosso entendimento. Ele diz no verso 4 de Filipenses 4, alegrai-vos. Mas veja, ele não está dizendo para você colocar um sorriso falso no seu rosto em meio a uma situação difícil. Não é você vivenciar um momento triste e simplesmente começar a gargalhar. Não é isso que o texto está dizendo. Ele diz, alegrai-vos sempre. Ou seja, em tudo que você fizer, mesmo que seja em momentos difíceis, lembre-se de que você tem alguém. Veja, alegrai-vos sempre, ou seja, de contínuo, em tudo que fizer, no Senhor. Não é uma alegria boba, não é rir no momento de chorar. Há momento para chorar, a Bíblia nos diz, mas há momento de nos alegrarmos. Mas o texto diz, alegrai-vos sempre, de contínuo, no Senhor. Ele é o motivo da nossa alegria, até mesmo nos momentos de dificuldade. Alegrai-vos sempre no Senhor, e ele repete, outra vez digo, alegrai-vos. E agora, como ele já explicou como é essa alegria, ele simplesmente diz, outra vez digo, alegrai-vos. E então, nós vemos no verso 5, outra orientação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A instrução bíblica é que você seja moderado. E essa instrução, ela cabe tanto para a tristeza como para a alegria, ou sobre qualquer coisa que façamos na nossa vida. Nós devemos ser moderados. A moderação está ligada a não irmos de um extremo ao outro, ou não sermos exagerados. Se a sua tristeza é real, ok, entristeça-se. Mas não vá a um extremo da tristeza a ponto de perder sentido a sua própria vida, a ponto de desejar a morte ou ter pensamentos estranhos. Da mesma forma, a sua alegria. O Senhor nos dá vários motivos de alegria, mas essa alegria ela precisa ser vivenciada com moderação. Lógico, nós vamos nos alegrar, vamos gargalhar, vamos usufruir, mas tudo com moderação. Não vamos viver uma vida desenfreada em busca de sorriso, de gargalhada apenas. E assim nós podemos aplicar a moderação em todos os aspectos da nossa vida. Ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E é nesse sentido que ele diz que em tudo que você fizer, onde você estiver, que a sua moderação seja conhecida. Então nós já temos a alegria como um mandamento e a moderação como um mandamento que acompanha todas essas circunstâncias que nós vivemos também. Agora, nesse verso 5, ele nos dá um motivo. Veja que está ligado, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, e ele coloca um ponto e diz, perto está o Senhor. Então, seja se alegrando ou até mesmo vivenciando tristeza, em tudo isso com moderação, por quê? Você não precisa se desesperar ou sair em busca desenfreada de alegria como se você estivesse alheio de Deus ou como se Ele estivesse alheio de você. Mais uma vez, exemplificando, se você está triste, ok, nós vivemos um momento de tristeza, mas não se entristeça a ponto de desejar a morte como se Deus estivesse alheio a você. Não, Deus está perto. Assim como a sua alegria, alegre-se no Senhor, como ele disse no verso anterior, no verso 4. Ou seja, o Senhor está perto de nós em tudo que vivemos, em todos os momentos, sejam de alegria, sejam de tristeza. Viva todos esses momentos com essa consciência de que perto está o Senhor. E nós, agora, nessa situação, precisamos nos lembrar constantemente, fazendo tudo que nós estamos fazendo, ou lidando com toda essa situação, sempre, todos os dias, a todos os instantes, nos lembrando, Deus está perto. E perto, entenda, Ele está envolvido na sua vida. Você que tem a Ele como único Senhor, a Cristo como seu único e suficiente Salvador, entenda, ainda que você passe por dificuldades, Ele está perto, Ele está envolvido com a sua vida, Ele não te abandonou. Alegrai-vos, viva de forma moderada, viva de forma a refletir uma vivência de proximidade com o Senhor.
Viva como se ele estivesse diante de você. Então, muitos dos pecados que até mesmo os crentes cometem, eles cometem por simplesmente negligenciar o entendimento da presença do Senhor bem próximo. Então vivem a cometer pecados como se Deus não estivesse vendo, ou como se você pudesse se esconder de Deus. Adão e Eva, mesmo tendo uma relação bem próxima a Deus, lá no princípio, eles tentaram, depois do pecado, se esconder atrás de folhas. Veja, como se esconder do Criador soberano atrás de folhas? Então, nós temos essa luta constante em que nós insistimos em tentar nos esconder de Deus, mas isso não funciona. Devemos viver em todos os momentos de forma alegre e moderada, com a consciência de que estamos bem próximos ao Senhor. Ele, na verdade, é quem está próximo a nós, e ainda quando vacilamos, negligenciamos esse entendimento, saiba, Ele está próximo a você, Ele está perto, Ele está agindo com o seu bom propósito para a sua vida. Então, aqui nós já vimos toda essa ideia, e eu quero me lembrar lá quando eu falei do aperto do peito, do nó na garganta. O texto agora entra no verso 6 dizendo, não andeis ansiosos. E, de novo, a palavra andeis aqui, ela é escrita de uma forma que traz a mesma ideia de continuidade. Não andem de contínuo ansiosos. E eu lembro lá do início, do que eu comecei a falar com vocês. Não andeis asfixiados, presos, sem respirar, sem ter esperança. É como alguém que já não tem mais o ar para respirar. É alguém que está com esse aperto no peito, esse nó na garganta. E ele diz, simplesmente não fiquem assim. E como eu já disse em outras devocionais, como você diz para alguém não ficar ansioso se ele já está ansioso? Como eu controlo isso? Essa é a primeira pergunta que vem na mente de alguém que está com esse sentimento, e nós simplesmente dizemos, não andeis ansiosos. Veja, ele não nos dá essa frase, essa afirmação solta, ela está dentro de um contexto. Ele nos recomendou a buscar alegria no Senhor, ou seja, a sua alegria não é boba, ela é confiada na salvação em Cristo Jesus. Mesmo nas circunstâncias que você vive, não se esqueça de lembrar, não se esqueça de pensar, traga sempre à sua mente que há uma esperança, há algo lá na frente, há a salvação em Cristo Jesus, mesmo que as suas circunstâncias sejam ruins. Então, a ideia é alegre-se no Senhor, confie no Senhor e viva de forma moderada no Senhor. Então, ele começa agora a nos instruir sobre essa ansiedade, depois de lançar algumas âncoras, alguns marcos aqui, para que nós, então, possamos prosseguir. E ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aqui, coisa alguma, nós nos lembramos lá do texto de Mateus, quando o próprio Jesus diz, para não nos preocuparmos com o que está envolvido com a nossa vida futura, não, o que comer, o que vestir. Ele diz, o crente ele deve estar sempre com o pensamento envolvido na sua vida de fé, em sua vida diante do Senhor que está perto, mas não andem preocupados demasiadamente ou muito preocupados com o que você vai viver lá no futuro, se a sua aposentadoria vai sair ou não, se você vai ter o pagamento ou não. Calma, vamos confiar que o Senhor é aquele que está perto, aquele que está participando de tudo isso, e ele então não desampara aos seus. E ele diz, não se asfixie, ou seja, não andeis ansiosos, em tudo, porém, veja, não está desconexo, não faça isso, faça aquilo. A orientação está junto. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então veja, você não anda ansioso demais, não afunda demais na sua preocupação, não afunda demais na sua tristeza, você vive com moderação as circunstâncias que são ruins, você então trabalha isso orando ao Senhor. Ele diz, sejam conhecidas diante de Deus. Se Deus está perto, a orientação do apóstolo Paulo aqui é, então aproveita que Deus está perto e faça conhecida a sua aflição.
ore ao Senhor. A oração é um meio de graça que Deus nos deu na mediação de Cristo. Nós oramos, o Espírito Santo trabalha em nossas mentes, corações, de forma a nos aliviar dessas angústias. Ele trabalha espiritualmente no nosso coração, na nossa mente, ou seja, na nossa alma como um todo, nos aliviando dessas aflições. Nós vamos encontrar esse alívio por meio desse instrumento que ele nos deu, o meio de graça, a oração. E aqui ele usa palavras e algumas pessoas tentam entender a diferença entre súplica, petição, oração, ação de graça. Veja, a oração é um termo mais amplo. Veja que ele fala que Deus, leve a Deus a sua súplica pela oração. Então a oração aqui é o termo de tudo isso, ou tudo que envolve a sua súplica, sua petição ou sua ação de graça. É um termo geral para esse relacionamento que nós temos com Deus. Oração, um termo bem geral. Não é importante aqui ficar tentando diferenciar cada um desses termos, mas eu estou explicando para que você tenha uma noção aqui do que ele quer nos dizer. Mas o intuito aqui do apóstolo Paulo é que nós estejamos levando a Deus em oração tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nos aflige, seja mesmo um motivo de gratidão, de alegria, como uma petição, uma súplica. A oração é um termo geral, petição seria um termo mais voltado para algo específico, né? Como agora nós estamos vivendo algo muito diferente, algo realmente extraordinário, que leva-nos a orar a Deus de forma bem específica, orando para que o Senhor demonstre a sua misericórdia para conosco nesse tempo de aflição com relação à cura desse vírus, com relação à reação ou os cuidados que nós devemos ter. Oramos de forma específica pelas autoridades, aqueles que são responsáveis por cuidar de toda a sociedade, fornecendo os tratamentos, os medicamentos e cuidando da economia do nosso país, para que nós não venhamos a experimentar uma aflição maior do que a do próprio vírus. Enfim, são pedidos específicos desse momento. Essas são as petições. As súplicas também são muito oportunas nesses dias, porque esse termo súplica é uma palavra ligada à necessidade. Você suplica quando você está diante de uma real necessidade. Nós fazemos orações todos os dias, ensinamos aos nossos filhos, e veja, repare como as crianças começam a fazer as orações. Elas oram de forma mais genérica. Senhor, obrigado por esse dia, abençoe o dia de amanhã, abençoe o papai, a mamãe. São termos mais genéricos sobre coisas mais gerais. Quando nós temos uma necessidade real, nós oramos naquele momento de aflição de forma muito intensa, porque nós identificamos ali uma necessidade real. E nesse caso que nós estamos vivenciando, por exemplo, nem o homem mais poderoso pode resolver a necessidade que nós temos, nem a maior fortuna do mundo pode resolver a situação. Nós estamos orando ao Senhor porque nós estamos diante de uma necessidade real de socorro do Senhor, de buscar nele o exercício, né, de misericórdia para conosco. Nós buscamos que o Senhor exerça misericórdia para conosco diante da necessidade que nós temos de sermos libertos desse vírus, da contaminação, de sermos preservados em meio à briga política e à questão econômica que envolve nosso país. Ou seja, petições, algo específico, súplicas relacionadas às nossas necessidades e ações de graça. Sim, agradecer. E nós também já temos motivo de gratidão. Nós temos sido preservados. O nosso país foi um país que teve toda a oportunidade de se precaver com relação ao vírus. Nós não fomos o primeiro país, não fomos pegos de surpresa. O Senhor tem preservado a nossa saúde, especialmente os irmãos da nossa igreja local. Nenhum dos membros da nossa igreja foi contaminado por esse vírus. Enfim, nós temos muitos motivos de gratidão. Não tem faltado alimento, sustento para nenhum dos membros da nossa igreja, ainda que os seus salários tenham sido totalmente afetados, como no caso de alguns, não faltou alimento. O Senhor tem nos dado provisão e nessa provisão Ele tem nos dado a oportunidade de crescer
na confiança, na dependência dele. Veja, é algo terrível você ficar sem salário, mas é extremamente gracioso você perceber que mesmo sem salário, o Senhor envia pessoas, envia a igreja, envia cuidado para suprir a sua necessidade que você apresentou ali na sua súplica, diante dessa situação tão específica que você certamente apresentou na sua petição. Tudo isso por meio da oração. Então, veja, não andem ansiosos antes, ou pelo contrário, apresentem os motivos de angústia que você tem em oração. Então, veja, você faz algo ao invés de ficar simplesmente ansioso. Então, a ideia aqui do texto não é simplesmente dizer pare de ficar ansioso. Não, ele te apresenta uma solução, algo para você fazer ao invés de simplesmente ficar ansioso. Porque a ansiedade é quando você se ocupa em pensamento, em mente, em emoção, com algo que você não consegue resolver, você não tem como resolver, não está ao seu alcance resolver. Então, a ansiedade é uma preocupação com algo que não está nas suas mãos para resolver. Então, você fica ansioso, porque você ainda não sabe o que será, qual será o resultado. Então, o texto bíblico nos orienta, ao invés de ficar somente preocupado, então pegue toda essa sua preocupação, essa sua necessidade, e apresente isso em oração. Isso vai ocupar a sua mente muito mais, de forma muito mais útil do que simplesmente uma pré-ocupação. Você vai ocupar a sua mente com gratidão, com súplica, com apresentação das suas necessidades em oração ao Senhor. Veja, se nós parássemos por aqui, já teríamos sido, de forma muito grandiosa, instruídos sobre as nossas ansiedades. A palavra nos instrui sobre o que fazer quando nós não temos a solução. Dependa do Senhor. E alguns irmãos em todo o Brasil, crentes, já têm experimentado a mão do Senhor por meio da igreja, de outros amigos, parentes, familiares, a mão do Senhor sendo estendida, mostrando, eu não vou deixar que nada falte a você. Aqui está o suprimento, aqui está o que você precisa, o que você necessita. Eu sei o que você precisa. Deus está suprindo as necessidades daqueles que enfrentam agora essas necessidades, porque o seu salário ou a sua vida de alguma forma foi prejudicada, afetada em tudo isso. Veja, ainda assim, na necessidade, nós temos a oração de gratidão para fazer. E agradecendo a Ele, porque Ele tem desenvolvido em nós um acréscimo, uma maturidade de fé. Você tem aprendido a confiar mais no Senhor. Então veja, ele diz, antes orem com petições, súplicas e ações de graça. Agora veja o que ele diz mais isso aí, com ações de graças, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Veja, ele diz, orem, petições, súplicas ou graças, ou seja, não importa qual delas seja, orem, diante da ansiedade, ore, porque o Senhor te concederá uma paz. Lá no início eu falei de angústia, aperto no peito, nó na garganta, você se sentindo sem ar, asfixiado, e esse é um sintoma muito pontual, muito sentido por aqueles que experimentam tamanha ansiedade, que entram numa crise de pânico ou entram numa depressão profunda. Um dos sintomas mais comuns é falta de ar. Você não encontra ar, mesmo com o funcionamento respiratório perfeito, você não encontra ar, porque aquilo é uma angústia. Aquilo não é um problema no seu sistema respiratório. Não é falta de ar real, é a sensação de falta de ar. Então, a paz é algo que vem e te volta ao normal. Você consegue ter as suas sensações normais. Você já não tem mais sensação de falta de ar. Você respira o ar que está ali perfeitamente para ser respirado por você. Então veja, a paz é aquilo que está fora das suas mãos, mas que pode ser experimentado por você quando Deus te concede essa paz. E Ele te concede essa paz por meio do instrumento que Ele deu, a oração. Veja, Ele diz, não andeis ansiosos, antes orem, e a paz de Deus, a paz é dele. Você não encontra paz sem Deus. Você não encontra paz a parte de Deus. Você não vai encontrar paz
na solução da economia do país, você não vai encontrar paz na solução sobre o vírus, você só pode encontrar paz em Deus. Porque o grande problema que nós vivenciamos, como eu tenho dito em outras devocionais, é o problema do pecado. A terra está debaixo de maldição. Nós estamos em conflito com os nossos sentimentos que são pecaminosos, mesmo sendo nós crentes. Há um conflito porque nós somos declarados santos, salvos, mas ainda assim temos desejos pecaminosos e isso vira uma luta, causa angústia. Nós vivemos num mundo que está amaldiçoado, que está caído, e então isso também nos traz angústia, como nós estamos vivenciando agora. Qual é a única solução para quem está nesse contexto? Não pode ser tirado, você não pode ser tirado do Brasil por causa da questão financeira, mas que adiantará ser tirado do Brasil, um país que não tem uma economia boa, mas o que adianta? O vírus atingiu os países mais ricos, atingiu o país mais rico do mundo, os homens mais poderosos, muitos foram infectados. Veja, não tem paz sem Deus. Você pode até viver um momento de uma sensação de paz, mas paz verdadeira, essa paz que não pode ser explicada, ela não pode ser atribuída a uma coisa ou uma situação, exatamente porque ela só pode vir de Deus. E por isso ela é inexplicável, porque uma outra paz momentânea você sente quando você resolve um problema e você consegue descansar, dormir bem. Então aquela paz pode ser explicada, mas a paz em qualquer circunstância ela é inexplicável, porque ela vem de Deus e aquilo que é de Deus não é em sua totalidade, em sua plenitude explicável. Né? É uma paz que você experimenta, mas ela excede qualquer capacidade de entendimento para você enquadrar ela num sistema e então propagá-la ou transmiti-la. Ela só pode ser concedida por aquele que é inexplicável, Deus, aquele que é acima, está acima de todas as coisas. Então, a paz, ela vai causar um efeito em você. Veja o verso 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Veja, em meio à angústia, em meio à tribulação, em meio a circunstâncias ruins, a paz te guarda. E a ideia de ser guardado aqui é que você está num contexto, como se, imagine aí, você está num contexto de guerra, é tiro para todo lado, é perigo para todo lado, mas você é guardado, você é colocado como que numa redoma de proteção. A paz do Senhor é aquilo que guarda a sua mente, guarda o seu coração, como ele diz no texto, de forma que você não vai ser vencido por essas circunstâncias e se afundará numa síndrome do pânico descontrolada, numa depressão que você já não deseja mais viver. Veja, o mecanismo é esse. A paz do Senhor vai guardar a sua mente, vai guardar o seu coração, guarda o seu entendimento e guarda o seu sentimento. Então você não vai ficar se ocupando em todo o tempo com pensamentos de crise e se desesperando com isso. E você então não vai sentir essa angústia que te asfixia, você tem a sensação de não conseguir respirar. Você então fica com a mente turbada, conturbada, você fica ali preocupado. A paz que só pode ser derramada pelo Senhor, ela vem até mesmo nas piores situações, nas circunstâncias que nós estamos. Veja, nessas circunstâncias tem algo melhor a se fazer do que essa reação, seguir essa instrução bíblica? Eu tenho certeza, não tem nada melhor para se fazer. E essa é a minha instrução a vocês, irmãos, a vocês, ovelhas, que eu sou responsável, que tenho intercedido por vocês. Essa é a minha instrução por vocês. Eu tenho orado por vocês, eu tenho orado pela nossa igreja, eu tenho orado pelo presidente do nosso país, eu tenho orado pelos ministros, aqueles que estão totalmente envolvidos, tanto nas questões de saúde como nas questões de economia. Eu tenho orado pelo seu emprego, eu tenho orado pela sua família. Enfim, eu tenho feito um papel que me cabe, mas a instrução bíblica, ela responsabiliza você também. Não espere só na bondade de Deus e na intercessão do seu pastor, que é carnal, pecador como você. Vá lá,
use do sacerdócio universal de todos os crentes que Cristo deu a você. Quando você confessou que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, Ele te deu acesso junto ao Pai em oração. Então, ore ao Senhor. Se você estiver angustiado, pare tudo. Pare seu pensamento, pare suas atividades e ore, suplique. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que você está sentindo, está pensando. Coloque essa angústia diante de Deus e insista na oração, porque Deus é aquele que pode te conceder paz em meio à angústia. Veja, eu fico extremamente, até mesmo emotivo, diante de um texto bíblico como esse, porque a você, crente, é dado um mecanismo, uma ferramenta, um instrumento, que nós chamamos de meio de graça, que ninguém, a não ser os crentes, tem. Veja, as outras pessoas que não creem em Deus, ou não creem em Cristo Jesus como aquele que nos leva a Deus, sem Cristo você não tem Deus, você não tem acesso a Deus. Veja, as outras pessoas que não têm Cristo como seu único e suficiente Salvador, e veja, Ele é suficiente, você não precisa de outros ou sistemas ou mecanismos de intercessão, é Ele, diretamente Ele. Se Ele não é o seu único e suficiente Salvador, você então precisa confiar na contenção do vírus, você precisa confiar na vacina, você precisa confiar na luva, nas máscaras, no ministro da Saúde, nos médicos, você precisa confiar no ministro da Economia, no presidente que vai dar mecanismos de controle financeiro ou restabelecimento financeiro. E esses homens, por melhores que façam os seus trabalhos, nós estamos vendo, a solução não é imediata e ela não está na mão deles. O vírus microscópico está colocando todos eles, uma expressão comum, no chinelo. Um vírus microscópico. Mas o Senhor vem a você e diz, ore, coloque diante do Senhor tudo isso. E o Deus da paz, ou a paz desse Deus, derramará sobre você tudo aquilo que você precisa para vivenciar esse momento, sempre entendendo, lembrando que Jesus Cristo veio ao mundo e venceu o mundo. E nele você já é vencedor. Você é mais do que vencedor. Veja, você não vai simplesmente vencer a crise. Você já é vencedor da maior de todas as crises. Ele, e nele você tem o perdão dos seus pecados. Nele você tem esperança. E não a esperança de sair bem de uma crise mundial. Você tem esperança de se sair bem da maior de todas as crises, a crise da eternidade no inferno. Vamos orar a Ele então nesse momento, pedindo que Ele derrame sobre nós todos essa paz que excede o nosso entendimento, mas é deleitosa de se experimentar, é deliciosa de sentir. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por Tua palavra tão bondosa e tão oportuna a nós, que nos instrui e que num texto como esse, ó Pai, nos conforta de forma tão específica. Uma circunstância, ó Pai, que há muitos anos atrás não poderia ser imaginada por qualquer pessoa. Mas a Tua palavra, ela está acima das circunstâncias. Ela está acima dos tempos. Ela é atemporal e ela é absoluta para nos instruir em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Muito obrigado, ó Pai, porque pela Tua palavra revelada a nós, nós temos a instrução sobre como reagir quando a angústia invadir o nosso peito. Quando a angústia, ó Pai, diante dessa tribulação que nós estamos vivendo, nos apertar o pescoço a ponto de não conseguirmos respirar. Ó Pai, socorre-nos, Senhor. Derrama sobre nós dessa paz. Essa paz que nós não vamos conseguir explicar. Especialmente quando quisermos evangelizar alguém, não há como categorizar, sistematizar essa paz. Mas nós te pedimos, ó Pai, para que nós possamos sentir, vindo do Senhor, ó Pai, e sentindo essa paz, nós possamos então evangelizar aqueles que nos cercam, porque nós vivenciamos a melhor de todas as soluções, a solução vinda de Ti, ó Pai, a paz que o Senhor nos concede
nesse mundo em aflição, nesse mundo em tribulação. O Senhor não nos tira dessas circunstâncias, mas o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos para superar essas circunstâncias. É assim que nós confiamos e é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima noite. Até mais.